Pessoal, o que eu quero fazer aqui nessa aula de hoje com vocês é finalizar aí a implementação do modelo do problema de coleta e entrega, o modelo proposto lá pelo RAIS 2014. Então, até a última aula, nós fizemos a parte aqui até lá, o conjunto 11 de restrições, e paramos aqui nesse momento de implementar o próximo bloco, que seria o 12, 13 e 14, que são referentes às restrições de subrota. Então, sempre que nós temos uma parte de roteirização, as restrições talvez mais chatas, de um certo ponto de vista, são essas de subrota. E então nós temos que, de alguma forma, evitá-las. E aqui tem essa proposta, né, no artigo, que diz já que veio lá de outros autores, né, e foi apresentado lá no UNCAM, Altinel e Laporte, em 2009. Então, o que que eu fiz e vou passar para vocês aqui já um passo mais geral colocado em termos do que foi colocado, do que foi realizado. Eu peguei e lá no código, no Visual Studio, deixa eu compartilhar aqui ele com vocês. Eu criei lá os conjuntos 12, 13 e 14, seguindo ali exatamente a lógica colocada dentro do artigo. Vocês vão reparar aqui no 12 que tá o if i diferente de j, eu peguei e deixei comentado essa parte aqui do i diferente de veículos na posição K, local origem, que é o local de origem do veículo K, e também aqui comentado de J ser diferente do local de destino do veículo K. Se nós pegamos lá no artigo, ele diz que é para fazer isso daqui para os Is que são diferentes da origem do veículo e os Js que são diferentes do destino do veículo. Então, inicialmente, eu tinha pego e colocado igual está aqui no artigo. A mesma coisa no conjunto 13 e no conjunto 14. Coloquei lá exatamente igual está no artigo e o 14 aqui exatamente igual está no artigo. Pois bem, quando eu resolvi colocando toda essa parte aqui no conjunto 12, uma coisa estranha aconteceu. E essa coisa estranha que aconteceu, eu vou mostrar para vocês aqui em uma figura, onde essa figura tem até mais coisas do que a gente vai precisar, porque foram vários passos até corrigir ali o modelo, mas para mostrar para vocês aqui todo esse processo mesmo de transcrição do artigo, identificação de erro, buscar as soluções, como que eu realizei aqui a construção. Então, quando coloquei no 12, 13 e 14 exatamente igual ao artigo, apareceu o seguinte de solução. O veículo 0, que ele tem o local de origem no 6 e o local de destino no 0, ele estava fazendo essa rota aqui, 636050. O veículo 1, que tem origem no 3 e destino no 2, estava fazendo 363205443 e 212. Começa a ver que essas soluções aqui não faziam sentido, elas não poderiam ali acontecer. Com base nisso, passa a ser ali necessário, então, tentar descobrir, bom, qual que é o problema que está sendo gerado aqui? Então, peguei um veículo particular, que foi o veículo 0. No veículo 0, o que que nós temos de resposta? Estamos com x63 igual a x36, que é igual a x05, que é igual a x50, que é igual a 1. Essas variáveis aqui, né, que fazem essas duas subrrotas, que nós, lembrando, não gostaríamos que tivesse aqui como subrotas, gostaríamos de uma única rota. As variáveis de decisão que foram colocadas para evitar as subrrotas são as variáveis z. Então, eu peguei aqui e apresento para vocês as variáveis z para o veículo 0 e daí cada um dos z e j0.
Então, vamos tentar encontrar o que está acontecendo nessas variáveis e que não poderia acontecer para não, não assim, o que está acontecendo que não poderia estar gerando essas subrrotas, para a partir daí identificarmos o que colocaríamos para que as subrrotas não acontecessem. E se nós olharmos aqui, ó, o Z50, ele está aqui como zero. Só que como nossa variável de decisão x50 é igual a 1, ou seja, o ponto 5 vem imediatamente antes do ponto 0, nós precisaríamos que o z50 fosse igual a 1. Lembrando que a variável z aqui, o que vai trocar, é que o 5 vem antes do zero, mas não necessariamente imediatamente. Se o 5 vem antes do zero já imediatamente, ele também vem antes do zero em algum momento. Então, não poderíamos ter que x50 igual a 1 implicasse em z50 igual a 0. Qual que seria uma possível solução aqui, pensando nesse caso? A gente precisa que o xijk seja menor ou igual a zijk também quando o j for diferente da origem. Por que que isso aqui não estava sendo considerado, né? Se nós pegarmos lá no conjunto 12, ó, o que vai fazer essa relação entre o x e o z, nós tínhamos que quando o j, desculpa, aqui foi o contrário, quando o j fosse diferente do destino, não tinha aqui a restrição de x e jk menor ou igual a z e jk. Então vamos pensar, pô, uma possível solução para isso é colocar que também, quando J for igual ao destino do veículo K, estar presente essa restrição de x e jk menor ou igual a z e jk. A mesma coisa, vou colocar aqui que aconteceu se nós pegarmos o Z630, né, que eu não deixei aparecendo, né, o terceiro índice, que seria o veículo, aqui sempre o veículo zero. Só para evitar um excesso de notação. Então, nós temos na rota, né, ali que a gente vai do 6 para o 3, então x63 é igual a 1, mas o z63 está igual a 0. Ou seja, vamos imediatamente do 6 para o 3, mas não estamos registrando que o 6 está antes do que o 3 na rota. Se analisarmos aqui, o ponto 6, ele é o ponto lá de origem do veículo. Então, se a gente colocasse aqui também que x e jk menor ou igual a z e jk, quando i for igual à origem, diferente do que estava no artigo que pedia para não colocar, talvez esse problema se resolva. E esse foi o teste realizado logo na sequência. Aqui no 12, deixar simplesmente para o i diferente de j e ignorar a parte do i diferente da origem do veículo e o j diferente do destino do veículo. Uma vez feito isso, a gente tem que testar, verificar se a solução obtida em si ela vai fazer sentido. E foi isso daqui o realizado logo na sequência. Quando isso aqui foi feito, nós chegamos aqui numa nova solução. Então tem aqui agora, coloquei, né, com adaptação 12 e aqui com a tabela dinâmica para conseguir enxergar um pouquinho melhor essa nossa solução. E daí aqui aconteceu um outro problema. A gente resolveu aquele, não teve mais subrrotas, tá? As rotas ficaram as seguintes. Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês. Depois dessa possível solução aqui, as nossas rotas ficaram assim. O veículo 0 vai do 6 para o 5 para o 0, veículo 1 do 2 para o 4 para o 1 para o 6 para o 3, veículo 2 do 0 para o 1 para o 2 e do 2 para o 3, e o veículo 3 faz a rota 0543662. Então, não tivemos mais subrrotas. Só que essa solução, ela não faz sentido. Se nós pegarmos o veículo 0, ele sai do ponto 6, a origem dele é o ponto 6 e o local de destino é o ponto 0. Cumpre exatamente isso.
O veículo 1, o local de origem dele é o ponto 3 e o local de destino é o ponto 2. Se nós pegamos aqui a rota do veículo 1, ela está ao contrário. E o que está acontecendo? Né? Por que isso aí está sendo permitido? Se nós olharmos lá os nossos conjuntos de restrições, principalmente os referentes às variáveis x, nós temos assim, né, ó, x vai aparecer basicamente a parte aqui, além das subrrotas, o que é a sequência deles, nos conjuntos 1, 2 e 3. Se nós pegarmos pelo conjunto 1, ele não sai da origem. Pelo conjunto 2, a chegada no destino é igual à saída da origem. Então, ele não sai da origem e não chega lá no destino. E o conjunto 2 vai dizer, né, o conjunto 3 tem lá que em todo ponto diferente da origem e destino, a chegada é igual à saída. Isso vai acontecer. No ponto 4, no 1 e no 6, a chegada é igual à saída. Então, essa rota, ela está satisfazendo as nossas restrições. Então, nós precisamos colocar restrições que evitem que esse tipo de coisa aqui aconteça. Então, uma maneira de fazer isso é impedir que o veículo saia do destino e que o veículo chegue à origem. Se nós impedirmos que ele saia do destino, ou seja, se nós colocarmos lá que ele não pode sair aqui no caso do ponto 2 e que ele não pode chegar no ponto 3, isso aqui não aconteceria. E nós podemos fazer isso colocando aqui conjuntos de restrições. Deixa eu achar aqui exatamente onde que ele está. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu sair na... aqui onde que eu chamo, que daí aqui eu tenho eles certinho. Não chegarem na origem. Então, criar conjunto de restrições para não chegar na origem. O que nós vamos fazer? Te pega ali para cada um dos veículos, pega qual que é a origem dele e coloca que o somatório desse x, origem do veículo K, ponto J, veículo K, né, ou seja, o xi, OK, K, esse somatório tem que ser, como eu falei ali errado, a origem, tá ali, ó, então ele não pode chegar na origem, né, então ele está fazendo aqui um somatório em i. Então, de nenhum i poderá ir para a origem do veículo K. Então, esse somatório em i do xi, OK, K, ele tem que ser igual a zero. Isso vai dizer com que o veículo não chegue na origem. Ele não sair do destino é bem parecido com isso. Só que daí o não sair do destino é pegar para cada veículo, a gente pega qual que é o destino, e daí faz aqui sim o somatório em J do x destino, ou seja, aquele O' de K, J, K, esse somatório tem que ser igual a zero. Do ponto que é destino, o veículo não sai para nenhum lugar. Quando nós fazemos isso daí, nós temos uma nova solução. E essa nova solução, ela está apresentada aqui. Deixa eu pegar lá na nossa figurinha de novo. Quando nós fizemos isso, nós temos aqui essa nova solução. E daí está lá certinho agora, ó, em termos de rota dos veículos. O veículo 0, ele vai do 6 para o 3, para o 1, para o 4, para o 5 e para o 0. O veículo 1, a rota dele é 3, 6, 0, 5, 4, 1, 2. Veículo 2, a rota 0, 2, 1, 6, 3. Veículo 3, a rota 2, 1, 3, 6, 4, 5, 0. Então, essa parte aí em si, a gente consegue ver que agora não tem subrrotas, o veículo sai do local de origem e chega ao local de destino. Então, a nossa solução em si, ela está com uma cara de correta. Só que essa solução, infelizmente, ela tem um problema. Ela tem subrota na requisição 4. Deixa eu ver se eu tenho o desenho dessa solução aqui para mostrar para vocês. Se eu não tiver,
eu vou ali direto na planilha para mostrar. Só um pouquinho. Deixa eu pegar, talvez consiga mostrar aqui pela planilha com vocês. Aqui, ó. Então tem essa nova requisição, tá? Essa nova correção. Fiz essa nova correção ali de impedir com que saia do destino e impedir com que chegue na origem. Se nós pegamos lá a requisição 4, deixa eu achar aqui, ó. Estamos aqui com a requisição 4, tá? Ela tem, deixa eu achar aqui. Deixa eu fazer achar ali para lembrar o desenho aqui certinho. Mas, ó, a requisição 4, vamos desenhar aqui ela certinho. A requisição 4, no veículo 0, aqui, esse número aqui é o veículo, e daí aqui origem e destino, nós temos assim. No veículo 0, ela vai do 4 para o 5 e vai do 6 para o 3. Então, ela está fazendo ali dois trechos diferentes dentro do veículo 0. Se nós pegarmos no veículo 1, ela vai aqui do 5 para o 4. Então, no veículo 1, ela está fazendo o trecho 5, 4. No veículo 3, ela está fazendo aqui o trecho 3, 6. E no veículo 3, ela está fazendo aqui o trecho 3, 6. Ou seja, ó, ela está indo aqui do 4 para o 5, e do 5 para o 4, do 6 para o 3 e do 3 para o 6. Tem a subrota na requisição. E a requisição 4, se nós pegarmos lá, eu tenho aqui a parte dos dados, todos guardadinhos, nós temos que a coleta dela é no 5 e a entrega no 6. E a solução que saiu dessa correção daqui foi colocar que ela vai do, né, tem essa subrota 5445 e essa outra 3663. Então, nós estamos com subrota nas requisições. Uma vez que nós temos um conjunto conjunto de restrições, ali, 3 conjuntos de restrições, para evitar subrotas dos veículos, se nós pensarmos as requisições, elas seguem lógicas parecidas. Nós temos um local de origem e temos um local de destino para elas. Então, nós vamos adaptar essas restrições aqui para criar restrições que evitem subrrotas para as requisições. No lugar de utilizar aqui Z e JK, que é essa variável para indicar, né, um pouquinho ali de ordem do veículo K em relação a precedências, vai ter que criar variáveis de decisão referentes a precedências da requisição R. E isso eu vou chamar de variável WIJR, que WIJR será igual a 1 se o ponto I é visitado antes que o ponto J pela requisição R. E essa parte que tem aqui direto, né, o X e JK, se nós pensarmos no veículo, como a requisição ela pode estar em qualquer um dos veículos, isso aqui vai acabar sendo substituído por um somatório do Y e JKR. Como que isso aqui fica? Se nós pegarmos conjunto, deixa eu achar aqui, 12R, 13R, 14R, ó, esses aqui. Conjunto 12R é pegar o conjunto 12 e adaptar para requisição. Então, onde era simplesmente X, I, J, K, aqui a gente vai ter um somatório de I, J, K, R.
E esse somatório aqui é realizado em termos do veículo para a gente conseguir saber se a requisição R ela visita antes o ponto I do que o ponto J. E essa visita ela pode ser em qualquer um dos veículos. Então, por isso que tem esse somatório aqui em K no YIJKR. E daí vai ser a mesma coisa com a 13 e a 14, mas aqui adaptadas para as requisições, então com as variáveis W. Beleza, foi realizada então essa inclusão aí, né, colocando as restrições para evitar subrrotas das requisições. Isso daqui vai gerar uma nova correção, né? Então, ó, deixa eu ver aqui, depois que foi realizada aqui essa inclusão de subrrotas às requisições, e temos aqui um novo resultado. Esse resultado aqui, ele tem um problema na rota da requisição 4. Deixa eu identificar aqui o que está acontecendo na requisição 4. Vou falar aqui de maneira bem por cima o que está acontecendo aqui nessa requisição 4. Vou pegar aqui e colocar. Talvez dá para fazer aqui ela com detalhes. Deixa eu colocar aqui uma requisição específica, que é a requisição 4. E vamos colocar aqui com os veículos que ela utiliza. Tá? Só, a requisição 4, ela tem coleta no ponto 5 e entrega no ponto 6. Tá? Quando nós colocamos isso daqui de coleta no ponto 5, né? Tem coleta no 5 e entrega no ponto 6, deixa eu pegar essa variável daqui. Então, nós temos o seguinte, o que está acontecendo com ela? Ela vai do ponto 5 até o ponto 0 no veículo 3. E ela vai do ponto 0 até o ponto 6 no veículo 2. Tá? Então, isso que está aqui, essa nossa requisição 4. Acho que faltou fazer o desenho disso daqui. Mas acho que esse desenho eu pulei. Eu pulei esse desenho, pessoal, mas vou explicar para vocês o que, que acontece. Está vendo que ocorre aqui um transbordo, né? Nós temos que a requisição ela vem do 5 até o 0 num veículo e vai do 0 até o 6 em outro veículo. Se ocorre transbordo, nós temos que ter um sincronismo. O veículo 2 só vai poder sair do ponto 0 para o ponto 6 com a requisição 4 após o veículo 3 chegar. Coloquei aqui. Após o veículo 3 chegar no ponto 0 com a requisição 4. E isso até agora não tinha sido colocado. Isso não é um erro do artigo, porque ele traz aqui na sequência esses novos conjuntos 15 e 16.
em que o 15 e o 16, ele vai fazer essa sincronia. Então, ele vai dizer o seguinte, ó, que para desenvolver um modelo de programação inteira para o problema de coleta e entrega com transbordo, e ele põe aqui com janela de tempo, janela de tempo vai precisar aqui da 17 e da 18, mas o fato de ser com transbordo vai precisar aqui da 15 e 16. Definem algumas novas notações. Para o arco IJ, pertencente lá ao conjunto dos arcos, é denotado tal IJK como o tempo requerido para o veículo K ir do ponto I para o ponto J. Que pode pegar aqui por uma simplificação, e foi, né, a maneira como eu fiz aqui no modelo, eu coloquei como sendo uma proporção de qual que era o custo de ir do I para o J. Né, mas a gente pode ter um separado, que é o custo na função objetivo, e um tempo aqui a ser colocado depois nas restrições. E daí denota por TJK e TJ barra K, respectivamente, os instantes de chegada e de saída do veículo K no nó J. Então, TJK sem o barra é chegada. O TJ barra K aqui é o saída. E daí vai ter o seguinte, para cada arco IJ pertencente a A, tal que x e j é igual a 1, precisa ter que TJK é maior ou igual ao TIK mais tal IJK. Só que isso aqui é de maneira bem simples. TIK barra é o instante que ele saiu do ponto I. TIJK, tal IJK, é o tempo de deslocamento do ponto I para o ponto J. Então, o instante que ele vai chegar no ponto J tem que ser maior ou igual ao instante que ele sai do ponto I, mais o tempo de deslocamento do I para o J. Isso daqui poderia até falar, bom, da maneira, se for pegar matematicamente literal, aqui a gente poderia colocar o igual, né? Que TJK é igual ao TI barra K mais tal IJK. Só que em termos dessas formulações das restrições, fica melhor deixar com o maior ou igual. E podem, né, em caso a gente queira minimizar essa parte do tempo, pode até ser colocado depois em função objetiva com alguns coeficientes. Mas essa ideia de fazer aqui com maior ou igual, ele vai ajudar ali na própria formulação das restrições. E o que né, e como que chega, né, que ele falou assim, ó, e além disso, o instante de saída do ponto J do veículo K tem que ser maior ou igual ao instante de chegada do ponto J lá do veículo K. Isso daqui pode ser reescrito utilizando essa ideia aqui do Big M. O que é isso daqui, pessoal, colocando para vocês de maneira mais explicadinha, e é um artifício bastante utilizado aí quando nós pensamos em modelos de programação inteira. Vou pegar aqui e abrir uma outra figura. Deixa eu abrir aqui essa figura 02. Opa, não abri a figura errada. Essa daqui. Aqui, ó. Só, aqui é um exemplo. Imagine que o veículo V, ele está indo do ponto 4 para o ponto 2. Então, isso aqui nós temos que o x42v é igual a 1. Vou denotar aqui com umas letras um pouquinho diferentes do que a dele, porque aquilo de ter um T e T barra, depois para escrever na linguagem de programação fica complicada, nós não temos esse recurso. Então, no lugar de chamar de T e T barra, eu chamei aqui de D e E. D é o instante de chegada e o E é o instante de saída. Então, se o veículo V ele vai do ponto 4 para o ponto 2 de maneira direta, em algum instante o veículo V sai do ponto 4, em algum instante o veículo V chega no ponto 2.
esse instante que o veículo V chega no ponto 2, vai ter que ser maior ou igual ao instante que ele saiu do ponto 4, mais o tempo de deslocamento do 4 para o 2, realizado aqui pelo veículo V. Isso daqui a gente pode reescrever, né, colocando, subtraindo o D 2V dos dois lados, e fica o E 4V mais T 4,2V menos D 2V menor ou igual a zero. Então, quando x 4,2V é igual a 1, nós queremos que essa restrição aqui seja válida. Mas o x 4,2V, não necessariamente ele é 1, ele pode assumir também o valor zero. Então, como que nós vamos escrever numa única restrição para dizer, né, que podem acontecer coisas quando x 4,2V é igual a zero e outras quando x 4,2V é igual a 1. E a estratégia vem justamente com esse valor aqui do m grande que é colocado. O que a gente faz? Coloca, pega essa mesma expressão que estava aqui, continua aqui do lado esquerdo, vai ficar menor ou igual a um m grande vezes 1 menos x42v. Reparem o que acontece se o x42v for igual a 1. Se o x42v for igual a 1, essa expressão aqui é zero, e vai ficar m vezes zero, que é o próprio zero, e a gente cai exatamente nessa condição que nós estávamos aqui. Agora, se o x42v for zero, aqui vai dar 1 vezes m, é um m grande. E esse m é um m tão grande que qualquer que sejam os valores aqui do e, t, né, e d, a restrição seja satisfeita. A mesma coisa aqui pensar de maneira bem genérica, tá? Imagine que nós temos uma variável aqui, a, mais uma constante c, menos uma variável b, e isso daqui tem que ser menor ou igual a 1 trilhão. A gente sabe que o A e o B, os valores máximos deles são 1 bilhão. Isso aqui vai ser sempre satisfeito, independente de qual seja o valor do A e o valor do B. Então, esse artifício aqui, ele é bem utilizado quando nós temos uma restrição que nós queremos que seja satisfeita quando uma variável for igual a 1, e que a restrição não precisa ser satisfeita quando a variável for igual a zero. Então, essa estratégia aí. Isso aqui, se nós pensamos em termos de formulação, é tranquilo e razoável de ser feito. A maior dificuldade prática é definir quão grande precisa ser esse valor aqui do m. Aí pode pensar, não, pô, mas isso tranquilo, eu posso colocar lá o m como sendo 1 trilhão, o m como sendo 10 elevado a 20, né? Posso colocar aqui um valor muito grande. Se nós colocamos valores de m muito maiores do que o necessário, existe uma tendência de o tempo de resolução ser maior. E se o m for absurdamente grande, pode levar a problemas de imprecisão numérica. É pensar aqui o seguinte, se nós colocássemos o m como sendo 10 elevado a 15, e a variável x tivesse lá uma precisão de 10 elevado a menos 9, isso daqui ia ser sempre ali da ordem, né, de pelo menos 10 elevado a 6, mesmo que a variável fosse 1. Então, tem problemas numéricos de colocar aqui um m absurdamente grande. E se vai fazer uma publicação, um dos questionamentos razoáveis a aparecer é quão grande precisa ser esse m. E daí tenta-se escolher um valor de m que seja grande o suficiente, mas que não seja lá um m arbitrário qualquer. Ok? Então, mais esse passo aqui para a gente resolver, né? E isso aqui é colocado ali pelos conjuntos, principalmente pelo conjunto 15 e depois o 16 para dizer que vai sair do ponto depois que chega. Essa mesma ideia
de ter os instantes de chegada e saída dos veículos, eu já estendi aqui na formulação, colocando também os instantes de chegada e saída dos veículos. E daí isso no modelo, lá em cima, voltar aqui, ó, eu chamei da seguinte forma. D e E são chegadas e saídas do ponto I do veículo K, e F e G são as variáveis de decisão para representar a chegada e saída do ponto I da requisição R. E daí a mesma ideia que tem aqui para veículos, tem também para requisições implementadas. Isso daqui no código, né? Voltando aqui sempre nele, nós temos lá os conjuntos, que eu até chamei aqui, ó, de 15, 16, e quando aparece aqui o R, é que daí é referente às restrições, às requisições, tá? Então, 15 e 16 os originais lá dos veículos, e daí o 15 e o 16, 15R e 16R, aí tem lá a parte referente às requisições. Isso aqui eu passo para vocês, vocês conseguem depois ali com calma analisar certinho o que está acontecendo. Esses conjuntos 17 e 18, pessoal, eu não implementei por enquanto e deixo aí a critério, caso alguém queira implementar, ele é necessário para fazer o controle de janela de tempo. Às vezes nós podemos ter que a requisição ela só pode ser coletada num determinado intervalo de tempo, ou só pode ser entregue num determinado intervalo de tempo. E isso pode ter diversos motivos operacionais. Se formos pensar num cliente, o horário que o cliente está em casa, ou o horário que o cliente agendou. Se for dentro, às vezes, de uma região central que tem que um determinado tipo de veículo não pode trafegar durante boa parte do dia e só pode trafegar numa certa janela de tempo, ou diversos outros motivos, tá? Então, que tem aqui uma janela ali associada à coleta ou à entrega da requisição. Conjuntos na sequência aqui para conseguirmos fechar o modelo do artigo, que é 19 e 20. O que esses conjuntos aqui vão fazer? Eles vão relacionar a parte do transbordo. Então, se nós pegarmos nos pontos de transbordo, né, tem que fazer aquela sincronia de que imagine que a requisição ela chega no ponto de transbordo J com o veículo K e sai de lá com o veículo L. Para que isso aconteça, o veículo K tem que chegar no ponto de transbordo J antes que o veículo L saia do ponto de transbordo J. E seguindo aquela mesma ideia lá do Big M, isso é colocado nesse conjunto aqui 20. Primeiro define as variáveis SJRKL igual a 1, se a requisição R é transferida do veículo K para um veículo L diferente do K no nó J. Ou seja, no ponto J ocorre o transbordo do veículo K para o veículo L da requisição R, e zero caso contrário. Então, se nós tivermos o transbordo em si, esse citado, aqui vai ser uma variável S, aqui todo lado direito fica igual a zero. E daí, com o lado direito sendo igual a zero, o instante de saída do veículo L do ponto J tem que ser maior ou igual ao instante de chegada do veículo K no ponto J. Nessa maneira que está modelado, não é considerado um tempo de carga ou descarga. Isso daqui a gente poderia ainda complementar colocando qual que é o tempo necessário para realizar a descarga da requisição no ponto de transbordo e o tempo necessário para realizar a carga da requisição no ponto de transbordo.
E daí isso poderia ser incorporado aqui nesse próprio conjunto de restrições 20. E o conjunto 19, ele vai relacionar essas variáveis de se ocorre ou não o transbordo com as variáveis y. E a ideia dela aqui é bem simples. Se nós pegarmos aqui, nesse primeiro somatório, está dizendo a chegada no ponto I, tá? Da requisição R em algum veículo. E aqui é a saída do ponto I da requisição R em algum outro veículo. Se ocorre a chegada num veículo e a saída em outro, tem que ocorrer transbordo. Ou seja, se isso daqui for igual a 1 e aqui for igual a 1, nós vamos precisar que aqui do lado direito seja pelo menos 2. Para que isso seja 2, aqui tem que ocorrer o transbordo. Então faz com que a variável S seja 1. Aqui tem uma correção, pessoal, que essa parte aqui é SI, tá? Aqui saiu com um erro de digitação, aqui é SIRKL, porque a chegada no ponto. Por que isso, tá? Ó, ocorre aqui o transbordo do K para o L. Se ocorre o transbordo do K para o L, você tem essa chegada no ponto I pelo veículo K e a saída do ponto I pelo veículo L. Então aqui é só SIRKL. No código já está implementado de maneira correta isso daqui. E daí com isso, nós chegamos aqui ao fim dessa implementação. Então até ali aparece, né, aqui, ó, o modelo é construído das restrições de 1 a 14, junto com essas restrições aqui de 15 a 20. E com isso, e com as correções ali realizadas no meio do caminho, nós temos o nosso modelinho pronto. Eu vou pegar agora com vocês e fazer o seguinte, eu vou no formulário e vou colocar de uma forma, como isso aqui demora um certo tempo para resolver, eu vou mostrar primeiro para vocês um esquema já aqui com a solução. Eu vou pegar e fazer aqui uma parte já desenhando a solução aqui para vocês. Pois eu vou navegar nesse código aqui, explicar com mais detalhes cada uma das partes para vocês, tá? Mas com isso daqui, a gente vai conseguir fazer ali bastante. Deixa eu voltar aqui no criar modelo. Deixa eu deixar esses aqui comentados, que eu já vou explicar esses conjuntos aqui a mais que depois eu criei. Beleza, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar lá o problema aleatório, que vai gerar aquele mesmo problema que nós já estamos trabalhando aí há algum tempinho, tá? Essa parte aqui, né, dos locais que nós temos, quais são os nossos veículos, quais são as nossas requisições. Então, esses mesmos dados serão gerados lá, está com uma semente fixada. Você vai criar o modelo. Eu vou colocar aqui um tempo de resolução de 5 segundos. E por que isso? Eu já tenho aqui num arquivo salvo, isso aqui eu vou colocar como modelo teste, ótimo. Eu tenho aqui, ó, já salva a solução ótima para o problema. Isso aqui eu já resolvi até chegar na solução ótima, e ela é lá 3.765,954 e assim vai. O que nós podemos fazer, e é um recurso permitido aqui dentro do Gurobi? Nós podemos ler uma solução. E daí, essa solução que é lida, ela já é colocada como solução inicial. Como eu já sei que ela é a ótima, naturalmente, depois de terminar ali esse processo natural de otimização, a resposta que vai aparecer ali é a resposta ótima.
Então, esse otimize é só pro forma ali em si como está. Aí tem um outro método que eu vou explicar para vocês, que é para organizar a resposta, e daí um outro aqui para a gente fazer o desenho da solução. Eu vou colocar isso daqui para rodar, e depois nós vamos nos detalhes ali desses outros métodos criados. Então, coloquei ali para executar, ele vai ficar só esses 5 segundos, poderia até ter colocado ali um tempo menor. E aqui tem a solução desenhada, tá? Para esse problema. Então, aqui, cada linha é um veículo. Veículo 0, veículo 1, veículo 2, veículo 3. Queria ter colocado aqui um ícone do caminhão e com o número dentro, mas isso acabou não dando tempo de fazer aí. Então, ficou assim, mas já tem como entender bastante coisa do que está acontecendo. Aqui a gente tem um desenho completo da solução. Vê que em cada um dos nós aparece um número em cima e um número embaixo. Esses números aqui são os instantes de chegada e instante de saída. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o veículo 0 no ponto 3, ele chega no 2,86 e já sai no 2,86. O veículo, o mesmo veículo 0, lá no ponto 2, ele chegou no 31,4, mas ele vai sair de lá só no 97,14. E por que ele vai demorar um tanto para sair? Está relacionado com a própria parte dos transbordos. Então, já vai analisar aqui algumas requisições que têm transbordos e a importância de ter, às vezes, essa espera ali no horário para a saída dela. Então, ó, veículo 0, ele, do ponto 6 ao ponto 3, leva as requisições 14 e 17, utilizando 12 da capacidade. A capacidade de cada veículo era 15. Depois do ponto 3 até o ponto 1, ele vai vazio, não leva qualquer requisição, utiliza 0 da capacidade. No ponto 1, ele coleta a 2 e a 3, né? Independente, não sabe se já veio por transbordo ou se era origem, mas estão lá a 2 e a 3, ele vai pegar. Isso aqui soma 14 e leva até o ponto 2. No ponto 2, ele deixa a 2, pega a 11 e a 12, segue com a 3, 11 e 12 até o ponto 4. Depois, vai com a 3 e a 6 do 4 ao 5 e com a 4 do 5 ao 0. Vou pegar essa requisição aqui, 4, que é legal para a gente mostrar. Lembra que a requisição 4 até tinha citado como sendo uma problemática, né, ali na parte dos instantes. Lembrando, ó, coleta no ponto 5, entrega no ponto 6, a requisição 4. No ponto 5, ela é coletada pelo veículo 0 no instante 145,37. E chega lá no ponto 0 no instante 157,86. Lá no ponto 0, ela faz um transbordo para o veículo 3, que vai levá-la até o ponto 6. Como ela vai chegar aqui só no instante 157,86, esse veículo, que é o veículo 2, né? Falei veículo 3 aqui é o veículo 2, que é 0, 1, 2 e 3. O veículo 2 vai poder sair aqui do ponto 0 só no instante 157,86. Então, muitas dessas esperas que aparecem são para viabilizar os transbordos nos pontos que nós temos ali a serem considerados. Tá? Então, aqui está, né, esse exemplo aí de solução desenhada. E aqui poderia pegar e fazer análise para cada uma delas, né? Você conseguiria verificar aqui quais outras que fazem transbordo. Vou pegar aqui uma outra que faz transbordo, essa aqui é legal. A carga 17. Vai do 6 para o 3 no veículo 0, chega lá no instante 2,86. Aí ela vai do 3 para o 0 e do 0 para o 5 no veículo 1. O veículo 1 sai lá da origem no instante 2,86. Eu teve que esperar aqui essa carga chegar.
Poderia ter a janela de tempo, de dizer qual que é o horário. Vamos supor que colocasse uma restrição a mais aqui, né, de que o veículo 2 ele tinha que chegar no local de origem dele no instante 200. É um instante final para ele chegar, senão ultrapassa ali a jornada de trabalho. Poderia ter aqui a restrição que esse instante de chegada do veículo 2 no local de destino dele, que é o ponto 3, fosse menor ou igual a 200. O instante de chegada do veículo é dado pela variável e. Então, se colocasse aqui o E32 menor ou igual a 200, nós colocaríamos ele em posição que o veículo 2 deveria chegar no ponto 3, que é o local de destino final dele, antes do instante 200. E dessa maneira a gente pode colocar ali para qualquer janela de tempo que a gente deseja. Pessoal, tranquilo aqui, falei bastante na sequência aí, passando para fechar, né, a parte do que é a implementação do modelo do artigo em si, e já pulei aqui para a explicação do desenho em si, né, da representação da solução. Ok até aqui? Alguma dúvida, pergunta, comentário? Aí, Bruna, Felipe, Exal, Juliana, Michele, Pedro, tudo em ordem? Sim, professor. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Podemos seguir aqui, então? Beleza. Pessoal, agora eu vou parar aqui esse programa para mostrar alguns métodos a mais que foram criados aqui. Tem esse método, chamei aqui de organizar resposta. Qual que é a ideia aqui nesse organizar resposta? É ter uma representação de quais são as rotas das requisições e quais são as rotas dos veículos. Se nós voltarmos naquela parte ali do desenho realizado em si, vou pegar aqui uma imagem qualquer, pegar aqui, né, tem um pedaço ali do desenho, seguindo a mesma ideia do que tinha sido colocado já. Só, se nós pegamos isso daqui, eu tenho que uma rota de um veículo, ela é composta de trechos. Tem aqui um trecho, que é o primeiro, que vai do ponto 6 ao ponto 3. Nós temos aqui quais são as requisições transportadas nesse trecho e qual que é a carga ocupada por ela. Então, isso daqui é o que foi colocado. Eu vou mostrar algumas classes para vocês aqui embaixo. Que nós temos uma classe chamada trecho veículo. O que é o trecho? Tem o início, o fim, a carga, quanto que ele está transportando naquele trecho, e a lista das requisições. Se nós pegamos, como que nós vamos definir uma rota de um veículo? Vai ser essa lista de trechos. Vai pegar e ter uma lista com os trechos que o veículo faz. E além disso, essa lista, esses trechos aqui, não necessariamente eles estarão ordenados. Poderia ter, por exemplo, vou pegar aquela mesma figura que eu tinha colocado, fechei e vou abrir aqui de novo. Se nós pegarmos esse veículo 0, aqui, por exemplo, se dissesse que ele faz o trecho, esse trecho daqui, ó, do 3 para o 1, o trecho do 4 para o 5, o trecho do 5 para o 0, o do 6 para o 3, o do 1 para o 2 e o do 2 para o 4, se colocasse isso mesmo fora de ordem, continuava sendo ali a rota em si. Então, o que eu criei aqui de coisas extras é ter uma sequência de pontos, daí de maneira ordenada, e esse sequência trechos é dizendo, ó, qual que vai... Se nós pegarmos aqui nessa lista de trechos, o primeiro trecho da rota
em qual posição que ele está aqui nessa lista de trechos. Depois, o segundo trecho, em qual posição que ele está aqui na lista de trechos. É isso que eu vou deixar armazenado aqui no sequência trechos. E daí, a mesma ideia, embora eu não tenha feito o desenho com isso, nós podemos pensar nas requisições. Eu fiz aqui o desenho pensando numa lógica do veículo. Poderia ter aqui o desenho da requisição 0, requisição 1, requisição 2, requisição 3, assim por diante. E daí no lugar de ter aqui a identificação de uma lista de requisições, teria a identificação de qual veículo ela vai de tal a tal ponto. Continuaríamos tendo aqui os pontos e aqui teria a identificação de qual que é o veículo que ela vai. Então, tem um método aqui, que é esse método organizar. Ó, organizar tem aqui respostas, fazer primeiro aqui organizar respostas, resposta veículo. Nesse organizar resposta veículo, nós sabemos que as variáveis dos veículos em si, para saber a rota que ele faz, tem lá pelas variáveis x e jk. Quais requisições ele leva em cada um dos trechos, nós conseguimos identificar pelas variáveis x e jkr. Então, com base nos resultados dessas variáveis, é preenchido aqui esse rotas veículos. E a mesma ideia tem aqui para preencher o rotas requisições. Se nós voltarmos lá no nosso código, e eu vou colocar aqui para parar agora, logo depois ali do organizar resposta, até vou colocar aqui um pouquinho antes, esse ponto de parada, colocar para executar, né? Você vai fazer ali, eu deixei os 5 segundos, vai sair aqui a solução. Nós vamos ter o seguinte lá, ó, no meu PDP, tem aqui rotas veículos. E daí em rotas veículos, a gente vai ter a situação para cada um deles. Então o veículo 0, ele tem 6 trechos. Tem lá um trecho 0, que é do 1 para o 2, transportando 14, que são as requisições 2 e 3. Tem depois aqui o próximo trecho dele, e assim por diante. Opa, tem todos esses trechos dele. Na sequência pontos, tem exatamente aquela sequência que aparece no desenho. 6, 3, 1, 2, 4, 5, 0. E aqui no sequência trechos, que é aquela lógica das posições que eu falei para vocês. Então, o primeiro trecho que ele faz está na posição 5 da lista trechos. Ó, deixar aqui, sequência pontos dele, 6, 3, 1. Deixa marcado esses 3 valores por enquanto, ó, 6, 3, 1. Se pegamos o primeiro trecho, está lá na posição 5. Então, lá na lista trechos, na posição 5, tem esse trecho que vai aqui do 6 para o 3. Depois, o próximo trecho está na posição 2, que deve ser aquele trecho que vai do 3 para o 1. Vamos lá, do 3 para o 1. E assim a gente consegue fazer aquela recuperação para o desenho em si. Aí, para desenhar, fazer aquele desenho ali, a gente tem aqui esse método, desenhar rota veículos V2. Desenho segue a mesma ideia, né, que a gente já tinha comentado ali dos recursos gráficos, e o que tem de diferente aqui, que eu vou explicar para vocês com um pouquinho mais de atenção, é para desenhar strings, tá? Deixar dentro de um certo formato. Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi a lógica que eu usei para fazer a criação daquele template do desenho ali. Não digo que isso aqui é a melhor maneira, a pior maneira, mas foi uma que eu consegui me organizar. O que eu gosto de fazer quando eu penso assim, vou ter que fazer algum desenho em formulário? Primeira coisa é tentar organizar um rascunho no próprio papel para entender as posições onde cada um dos itens ficará. Então,
Cada um dos veículos vai ser aqui um bloco de desenhos. Qual que vai ser a altura desse bloco? Deixei aqui pensando uma altura de 80 nesse bloco. Nessa altura aqui de 80, o primeiro eu estou considerando que como se aqui fosse o nosso 00, né? Pensando aqui no desenho, começa o 00 e está lá no topo esquerdo, e daí para a direita aumenta o x e para baixo aumenta o y. Então, esse pontinho aqui, esse quadrado em preto, coloquei para tentar pensar a posição que vai ficar lá o nó. Tá? Aquela posição que vai ficar o nó. Aqui, esse azul em cima e esse azul embaixo, aquela marcação dos instantes de chegada e saída do ponto do nó. E aqui o risco. Então, essa área que ficará ali o marcação do instante, vou dizer que ela começa aqui no ponto 3015 e termina aqui no ponto 5030. Ela vai ter 20 de largura por 15 de altura. O que é o nosso ponto ali, referência do nó, começa no 3030 e termina no 5050. O que é o instante lá de saída, começa no 3050 e vai terminar no 5065. Esse risco que tem aqui, ele vai começar no 5040 e vai terminar no 9040. E depois aqui a ideia pensando como que ficariam os de baixo. Como aqui é 80 a altura de cada um desses blocos, cada uma dessas posições y vai aumentar aqui 80. A gente vê qual que é essa largura total aqui do bloco. Isso aqui cria o do primeiro esboço. Aí tinha feito com esse esboço, vi que ficou curto. Ficava ruim aqui para representar o tempo, o risco aqui não ficava tão legal. Aí, vou aumentar 20 no X, então onde era 90, vai 110, ainda ficou curto, coloco mais 20, 130, e assim vai adaptando. Mas pelo menos você já tem uma referência ali para o desenho. E é justamente isso que aparece aqui nesse método, desenhar rotas veículo V2. Que fiz o seguinte, uma vez que eu deixei definido qual que é a largura de cada um dos blocos, e cada um desses blocos ali é referente a um nó que nós temos na rota, eu vou ter que fazer um processo contrário. No lugar de ter o tamanho da imagem fixa e daí decidir o tamanho que vai ter cada um dos blocos, nesse aqui o tamanho do bloco é fixo e a gente ajusta o tamanho da figura para caber em todos os blocos. Para isso, eu preciso saber quantos pontos que eu vou ter aqui na rota. E se eu tiver um veículo com 6 pontos na rota e um veículo com 2 pontos na rota, tem que basear a figura em função desse veículo que tem 6 pontos na rota, o que tem mais pontos. E daí entra essa parte aqui, ó. Identificar primeiro qual que é o veículo que tem mais pontos na rota, e a largura eu coloco aqui, que é esse número máximo de pontos na rota, por 120, porque cada um daqueles blocos ali estava com o 120 colocado para a largura. A altura precisa de 80 para cada um dos veículos, e com isso nós vamos definir aqui um bitmap chamado de desenho. E esse bitmap desenho é o que nós vamos retornar no método. Então lá no método, lá embaixo, vai ter o return desenho. Então, nesse objeto desenho, que nós vamos fazer ali o desenho de cada uma das partes. Para fazer isso, precisamos colocar aqui graphics g igual a graphics.fromImage e qual que é a imagem, que é o desenho. E daí, sempre que nós utilizarmos um método aqui nesse objeto g, será desenhado nesse bitmap chamado desenho, que é o retorno do nosso método. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é deixar com um fundo em azul claro para tudo.
Para fazer isso, eu crio um retângulo que tem o tamanho completo do bitmap. A gente vem aqui variando os veículos, definindo, né, qual que é esse Y início em cada um deles, e tem aqui cada um dos pedacinhos para fazer o desenho. Isso aqui, pessoal, vocês conseguem ir acompanhando ele ponto a ponto. O que eu quero destacar mais é essa parte aqui para desenhar um string. Eu vou pegar essa ideia aqui do ponto, e isso vale para tudo, tá? Quando nós pegamos o ponto, é um texto, né? É um texto que tem lá o número do ponto que nós estamos desenhando. E ele pode querer deixar isso aqui bem alinhado. Se for pensar quando é só um número, a parte em si é mais fácil do alinhamento, mas vamos expandindo um pouco a ideia, pensando nas requisições. De repente eu tenho um trecho que tem 2 requisições, outro trecho tem 1 requisição, outro tem 3, outro tem 10, e eu quero deixar de maneira alinhada isso daí. Como que nós podemos fazer isso? O grande segredo para essa parte está em nós definirmos um retângulo dentro do qual o string ficará desenhado. E esse retângulo nós podemos definir da seguinte maneira: um objeto do tipo rectangle f, para dizer que tem aqui ponto flutuante, e te coloca lá qual que é o x de início desse retângulo, qual que é o y de início do retângulo, qual que é a largura e qual que é a altura. E daí, uma vez que nós temos o retângulo definido, nós vamos definir também aqui o formato da string. E o formato da string, nós vamos dizer que tem um alinhamento, tanto na horizontal quanto na vertical, centralizado. E na hora que nós desenhamos o string, eu acho que eu já tinha passado com vocês até um pedaço de desenho de string, mas nós podemos ter aqui algumas coisas adicionais. Nós podemos colocar uma assinatura um pouquinho mais completa, que vem qual que é o string que nós queremos escrever, qual que é a fonte, qual que é a parte do brush ali que é utilizado, né? Qual que é a cor em si, qual que é o retângulo no qual ele está inserido e qual que é o formato dele. E essa mesma ideia de definir qual que é a fonte, qual que é o brush, qual que é o retângulo e qual que é o formato, nós vamos fazer para cada um desses desenhos que nós temos aqui, esses desenhos que são esses textos. E daí por isso que ajuda bastante ter essa definição aqui do que vai ser cada um dos retângulos. Aqui tinha um outro retângulo que não está desenhado, mas que é o para aparecer as requisições, e um outro aqui que é o para aparecer ali a carga do nosso veículo naquele trecho. E assim a gente consegue fazer aí o desenho. Poderia pensar de uma maneira ao contrário, em termos de formulação do desenho, e que eu até coloco um pouquinho de um rascunho aqui, para quem depois quiser ver também, que é o que vai estar no desenhar rotas veículos, que é ter uma largura e uma altura fixa, e de uma vez que você tem a largura e a altura fixa, você vai fazer uma escala conforme a quantidade de pontos que você vai ter ali na rota e a quantidade de veículos, tá? Esse código aqui está bem menos completo, tá? Esse aqui código foi mais um rascunho em si, e nesse desenhar rotas veículos V2, que tem com mais detalhes. E daí, então, né, o resultado disso aqui tudo, desse processo de desenho, é o que vocês viram ali de resposta. Tá? Então, vou colocar aqui para desenhar. Tá lá o desenho. Então, vocês conseguem ver aqui que tem agora um bom caminho aí para brincar. Primeiro, o fato de ter já essa figura aí de desenho, vocês conseguem validar as soluções. Aqui eu fiz com uma instância, né, com um conjunto de valores ali que define o problema, que poderia gerar aqui outros, né? Poderia fazer aqui
por exemplo, eu vou colocar com... Vou fazer um exemplo que eu vou tentar com que não dê erro esse exemplo que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou colocar com 5 veículos e com 25 requisições. Aumentar aqui um pouquinho o nosso problema. Ah, tá, aqui não vai fazer sentido, o pessoal teria que resolver inteiro de novo, não poderia ler essa resposta que eu já tenho aqui, ótima, que ela não vai ter sentido em si. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que nós podemos ter um determinado problema, é nesse organização da resposta. Tá? Nessa organização da resposta, já vou adiantar para vocês uma coisa que eu não tratei aqui e que pode gerar problema quando chegar nesse método. Lembram que pela formulação matemática, nem todo veículo é obrigado a ser utilizado. Que pode ter lá que o veículo não saia da origem. Se ele não sair da origem, vai dar erro naquela organização da resposta, se tiver um veículo não utilizado. Então, isso é uma outra coisa, fazer ali um tratamento para poder contemplar também esses casos dos veículos que não são utilizados. Se substituir aqui pelo igual a 1, aí vai dar certo sempre, porque todo veículo vai ter que sair da origem, nem que seja para ir vazio até o destino final. Mas com o menor ou igual, não que vai dar erro para resolver o modelo, ele vai resolver o modelo, só que ele não vai conseguir fazer essa organização ali da resposta em si. Tá? Mas esse código, no final da aula, eu passo ali para vocês. Ele completo, tem mais algumas coisas que eu ainda quero comentar nele com vocês no próximo bloco aí. Mas até aqui, pessoal, dúvidas, perguntas, tanto sobre o que foi feito, o que não foi feito, fiquem à vontade aí, qualquer dúvida antes de fazermos o primeiro intervalo. Por mim, ok, professor. Ok? Os demais, tudo ok também? Tranquilo. Tranquilo? Então, beleza, pessoal. Se estiver tudo tranquilo aí para todos, vamos fazer o intervalo. Vou parar aqui a gravação nesse momento.